Desculpa, amiga, que tava muito. Estou exausta. Vamos lá. Obrigado, Kátia, por ter me lembrado. Deixa eu dar um feedback para vocês sobre a atividade. Ah, nossa, mas por que tá gravando a tela errada? Deixa eu ver se agora eu... Vamos ver se agora eu faço certo. Atividade. Cadê? Achei. Agora foi. Aí. Atividade. Vocês foram muito bem, mas eu acho que tem bastante gente que não me entregou ainda, hein? Mas vamos lá. Algumas considerações sobre essa atividade. Vocês entenderam certinho o que foi proposto, porém, o pessoal esqueceu dessa palavrinha aqui, ó. Justifique. Eu queria que vocês justificassem na atividade por que que era linguagem denotativa, por que que era linguagem conotativa. No caso dessa primeira imagem aí, essa é muita areia pro meu caminhãozinho, podia ser tanto denotativa quanto conotativa, porque ele poderia estar falando que a moça literalmente era muita areia, porque ela era muito grande, então ele teria que colocar muita areia no caminhãozinho para cobrir ela, ou também podia ser no sentido figurado. Quando a gente fala que é muita coisa para a gente carregar, a gente fala que é muita areia para o nosso caminhãozinho. Segunda questão, muita gente marcou letra B. Não entendi muito bem, porque a justificativa ficou meio vaga. Mas a resposta certa é a letra D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. O doce aqui nesse caso não está falando que ele era literalmente doce, está falando que ele tinha afeto, que ele tratava muito bem. Então não era no sentido literal, aqui que estava o sentido figurado. Número 3, todo mundo acertou. Número 4, Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso aqui. Sim, sentido figurado, linguagem conotativa. Naquele contexto, ele estava esperando que o Isaías ajudasse ele, não que ele literalmente quebrasse um galho. Então, podia falar que era conotativa nesse sentido ou literal, porque o Isaías foi literal. Ele literalmente quebrou o galho que o amigo pediu. Essa também teve um pouquinho de confusão, porque mais uma vez esqueceram de justificar, mas não foi todo mundo, não. E a última questão: quais são os elementos essenciais da sintaxe? A gente falou sobre isso na aula de sintaxe. Quais elementos essenciais na hora da gente falar sobre a sintaxe? Sujeito e predicado, era só isso. Exemplifique. João abriu a porta. Quem abriu a porta? João. Isaías quebrou o galho. Quem quebrou o galho? Isaías, sujeito, quebrou o galho predicado. Era só isso que eu pedia. Mas, no geral, vocês foram bem. Tivemos pouquíssimas notas 7, 6. Mas, no geral, vocês foram bem. O pessoal errou mais mesmo a última questão por falta de atenção. Vamos lá continuar nossa aula, então. Já tenho as notas de alguns trabalhos. Então, quem quiser saber sua nota, é só me manda mensagem a partir de amanhã, pelo amor de Deus. Aqui já são 1h40 da madrugada. E aí eu não consigo dormir com o celular no silencioso. E aí fica chegando um turbilhão de mensagens. Durante a madrugada eu não consigo dormir. Mas a partir de amanhã, quem quiser saber sua nota, por favor, me procure. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre concordância. O que é a concordância? É a parte da gramática que vai tratar da relação entre cada componente da oração. É a parte que faz com que cada componente combine entre si ali, para que fique uma frase harmônica, uma frase bonita de ser ouvida, gostosa de ser ouvida. Na nossa linguagem, a gente tem muito isso.
A gente tem uma construção sonoramente aceitável, para que fique uma construção bonita, fique é, bonita aos nossos ouvidos, digamos assim. Então, nós temos dois tipos de concordância. Temos a concordância verbal, que é aquela que garante que os verbos concordem com os sujeitos, e a gente tem a concordância nominal, que é a que garante que os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais e os pronomes. A frase "nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos". A frase inteira está no plural. Olha como que ela soa bonita de ser ouvida. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Todas as palavras no plural, com a sua flexão perfeita, tudo bonitinho encadeado. Vamos começar pela concordância nominal. A gente tem esse quadrinho entre duas mocinhas bonitinhas, chiquetosas, conversando. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a amiga responde: tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Por que esse quadrinho está representando concordância nominal? Tem uma partícula, uma palavrinha aqui no segundo quadrinho que está fugindo da concordância. E no caso é a palavra que ela está utilizando para zombar, fazer referência a uma zombação com a nova namorada do pretendente, digamos assim, dela. No caso aqui, a gente tem a palavra menos, porque na nossa linguagem o menos não existe. Existe somente o menos e ele é invariável, mas a gente vai tratar sobre isso. Quando a gente fala sobre concordância nominal, a gente fala sobre a relação de gênero e número entre os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Por que que a gente fala um pouquinho sobre a concordância nominal? Porque a gente precisa tratar dessa relação, desse encadeamento perfeito para que a frase soe bonita e para que ela fique harmonicamente flexionada, bonitinha. A gente tem na concordância nominal a concordância de gênero, que é quando a gente consegue flexionar em masculino e feminino. Temos a concordância em número, que é aquela que indica a flexão entre o singular e o plural. E temos a concordância em pessoa, que é quando a gente consegue flexionar em primeira, segunda ou terceira pessoa. A gente tem algumas regrinhas básicas quando a gente fala sobre a concordância. A primeira delas, na concordância nominal, é falando sobre a concordância entre substantivo e mais que um adjetivo. Boa noite, Andressa. Então, toda vez que a gente tiver mais que um adjetivo para um substantivo, a gente tem duas formas de concordar. A gente pode tanto colocar o artigo antes do último adjetivo, como colocar o substantivo e o artigo que o acompanham no plural. Então, tanto a frase "a língua francesa e a italiana são encantadoras", quanto a frase "as línguas francesa e italiana são encantadoras" estão corretas. Na primeira frase, a gente tem aí o artigo determinando o último adjetivo. Lembra que o artigo é o determinante? O, a, os, as, uma, uns, umas. Ele está ali para determinar, especificar. Nesse caso aí, um adjetivo. Qual língua que é? A língua francesa e a língua italiana. Então, eu tenho duas línguas. Então, se eu quiser flexionar só uma, eu posso deixar tudo no singular bonitinho, tanto quanto eu posso passar tudo para o plural. Da mesma forma, está correto. A gente tem como segunda regra, concordância entre substantivos e um adjetivo. Então, toda vez que eu tiver mais que um substantivo e só um adjetivo, eu também vou ter duas formas de concordar. Se o adjetivo vier antes do substantivo, o adjetivo deve concordar com o que está mais próximo. Linda, filha e bebê. Se o adjetivo vier depois dos substantivos, aí ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo ou com os dois.
Pronúncia e vocabulário perfeito. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Ambos estão corretos. Como casos particulares. Alguns casos particulares que a gente tem na concordância nominal. O obrigada, obrigado. Como agradecimento, ele sugere uma adjetivação. Ou seja, ele tem que concordar com quem está falando, com quem está se sentindo agradecido, quem está se sentindo agraciado. Por isso, mulheres dizem obrigada e homens dizem obrigado. Mariana disse obrigada a todos os convidados. Então, a Mariana, enquanto mulher, se sentiu agradecida. Então, ela disse obrigada. Temos também, tanto na função. Opa, tanto na função de pronome adjetivo quanto no advérbio, o menos é sempre invariável. Lembra do quadrinho? Tenho bebido menos Coca-Cola? Menos não existe. Então, a gente só tem ali o menos. Ela é menos questionadora do que ele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Sempre menos, tanto para o feminino quanto para o masculino. Temos também a palavra meio. Ela pode ser utilizada como numeral ou como advérbio, dependendo da palavra que ela está ali modificando. Quando for determinante de um substantivo, ela vai funcionar como um numeral, adjetivo. Então, ela vai concordar em gênero com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. Quando ela vier determinante de um substantivo e funcionar como numeral, meia existe. Quando for modificando um substantivo na função de advérbio, aí continua sendo meio, vira invariável. Marisa é meio gastadeira, seu marido está desempregado. Nesse caso, se eu colocasse Maria é meia gastadeira, ela é metade gastadeira, só a parte de cima dela é gastadeira, só as pernas? Não. Então, nesse caso, é invariável. Anexo e incluso são adjetivos que sempre concordam com o substantivo que modificam. Então, dependendo daquilo que eles estão especificando e modificando, ele vai variar de acordo com aquilo. No caso de um documento, segue anexo o documento solicitado. No caso de fotografia, a fotografia segue anexa a fotografia para cadastro. Incluso a mesma coisa. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. Sempre vai variar de acordo com o substantivo que eles estão ali especificando. Temos também a concordância verbal, que é aquela concordância que gira em torno do verbo. O verbo é o manda-chuva da oração. Então, temos aí a frase: se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Na primeira frase, se eles não forem embora logo, nós temos aí o verbo e o sujeito. O sujeito e o verbo em concordância. Na segunda frase, a mesma coisa. Nós vamos precisar aprender a dormir em pé. Sujeito e verbo concordando na pessoa do plural. Então, para garantir essa concordância verbal, a gente sempre precisa respeitar essas relações de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, é sempre a concordância entre número e pessoa e entre o sujeito e o verbo. Nós lemos. Quem lê? Nós. Então, ambos estão no plural. Terceira pessoa, primeira pessoa do plural. O rapaz estudava com muito foco. Também está todo em concordância. Então, na concordância de sujeito, composto antes do verbo, o verbo sempre vai ser no plural, sempre vai concordar com os dois núcleos do sujeito. Maria e José conversaram até de madrugada. Eu não posso falar Maria e José conversou até de madrugada, porque eles conversaram, está em concordância. Quando o sujeito vier
quando o sujeito for composto e vier depois do verbo, aí o verbo pode ficar tanto no plural quanto concordar com o mais próximo. Discursaram diretor e professores. Discursou diretor e professores. Temos também a concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Esse é um pouquinho mais complicado, porque quando a gente tem sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural, mas concorda com a pessoa que, a nível gramatical de hierarquia, tem prioridade. Então, isso quer dizer que a primeira pessoa tem prioridade em relação à segunda e a segunda tem prioridade em relação à terceira. Então, eu e nós sempre é priorizado entre tu e tu e vós sempre é priorizado antes de ele e eles. No caso de nós, vós e eles, vamos à festa. Se eu fosse concordar com o mais próximo ali do verbo, seria nós, vós e eles vão à festa. Mas não, quem tem prioridade nesse caso é o nós, a primeira pessoa. Então, nós, vós e eles vamos à festa. Os verbos impessoais, eles sempre são feitos na terceira pessoa do singular, porque eles são verbos que não apresentam sujeito. Então, como principal verbo impessoal, a gente tem haver no sentido de existir, fazer indicando tempo, e os verbos que indicam fenômenos atmosféricos ou fenômenos da natureza, chover, nevar, ventar. Então, toda vez que o verbo for impessoal e for utilizado no sentido figurado, ele deixa de ser impessoal e é conjugado, sempre estabelecendo concordância tanto no singular quanto no plural. Choveram pedidos de ajuda alimentar. Literalmente, caíram pedidos de ajuda alimentar do céu? Não, é no sentido figurado. Então, ele está concordando ali, tanto no singular quanto no plural. Hoje, meus filhos amanheceram doentes. Eles literalmente acordaram, é, nasceram com o sol doentes? Não, eles acordaram doentes. Pela manhã eles já estavam doentes, sentido figurado. Então aí eu também coloco na concordância. Ontem anoiteci chorando por causa de nossa briga. Ontem eu virei literalmente o fenômeno, né? A noite chorando. Não, eu passei a noite chorando. Passei a parte do comecinho da noite chorando. Então, toda vez que o verbo sentido impessoal for utilizado nesse sentido figurado, ele vai ser conjugado e vai sempre concordar tanto no singular quanto no plural. Depende da construção que a gente está fazendo. Hum, Por que que a gente está vendo a linguagem de uma maneira mais textualizada? Por que que a gente passou agora um pouquinho sobre concordância? Porque desde a primeira aula a gente sempre vem fazendo uma escalada, né? A gente está seguindo basicamente o mesmo passo que a gente seguiu ao longo da nossa vida acadêmica na escola. Por quê? A gente passou em morfologia, em ortografia, em expressões problemáticas, em funções da sintaxe, em elementos da sintaxe, para a gente chegar hoje em concordância. Por que que a gente está fazendo esse caminho, trilhando esse caminho? Porque a partir da próxima aula a gente vai trabalhar os gêneros textuais. A gente vai fechar o último tópico, é o último tópico. A gente vai fechar a nossa disciplina falando sobre os tipos de gênero. Na nossa caminhada acadêmica é a mesma coisa. A gente passa sobre as minúcias da língua e termina sempre o ensino médio fazendo o quê? O Enem. E qual que é o manda-chuva do Enem? É a redação. Por que que a gente vai terminar a nossa disciplina também nos gêneros textuais? Porque a gente está trabalhando a linguagem na sua completude. Então, a gente vai seguir o caminho certinho que a gente já seguiu antes na nossa vida acadêmica, para a gente chegar no pressuposto que é os gêneros textuais, as formas que a gente tem de se manifestar através do texto. Hoje a gente viu sobre concordância, porque a partir de semana que vem a gente vai trabalhar o texto escrito bonitinho. Durante todas as nossas aulas, a gente vai falando sobre
a importância de saber escrever muito bem, saber a diferença entre a língua falada e a língua escrita. Por que que a língua falada é uma língua tão prática e a língua escrita é uma língua tão rebuscada? Por que que ela exige tanta formalidade? Por quê? Porque a partir do momento que a gente trabalha os gêneros textuais, a gente entende que a linguagem por si só falada, ela não tem tanto valor quanto a língua escrita. Por isso, a língua escrita ela tem manifestações diferentes, ela tem uso da pontuação certinha, a concordância muito bonita, porque, igual eu falei no começo da nossa aula hoje, a nossa linguagem tem que ser tem que ter uma sonoridade bonita, ela tem que ter uma construção perfeita para que tudo faça sentido naquele encadeamento bonitinho que é a nossa construção, a nossa comunicação. Sobre a atividade, já falei com vocês que eu já tenho as notas. Sobre a próxima aula. A próxima aula é uma aula um pouquinho mais extensa e um conteúdo um pouco mais teórico. Eu vou pedir para que vocês, eu não sei se vocês têm a apostila de língua portuguesa. Caso vocês não tenham, eu vou pedir para as meninas da secretaria mandarem no grupo para vocês a apostila em PDF, para que vocês deem uma olhada no conteúdo, porque ele é mais denso na apostila de vocês. O meu conteúdo da próxima aula e de todas as outras aulas é um conteúdo um pouco mais resumido, mais enxuto, para que a gente não perca muito tempo nas entrelinhas, porque eu sou aquela mãe passarinho que está ali mastigando a comidinha para dar para vocês. Tá bom? Gente, hoje nossa aula foi rapidinha. Era só para a gente dar uma lembrada na questão de concordância, para que a gente entenda que a nossa linguagem tem essa minúcia, né, de ser tudo bonitinho, encadeado bonitinho, para ter um som legal, para que a gente entenda a parte escrita de uma maneira mais completa, tá bom? Por hoje era só isso. Era para ser uma aula rapidinha mesmo. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, um bom descanso. Pessoal que não me entregou a atividade, por algum motivo, me manda uma mensagem no WhatsApp durante o final de semana para a gente dar uma conversadinha, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Bom final de semana para vocês. Beijinho, bom descanso. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Andressa. Boa noite. Tchau, tchau, meninas. Só tem meninas aqui, né? Tchau, tchau.